conteúdo que gera resultado positivo tá na sintonia. Então aumenta o volume que estamos juntos. FM 101.9. A partir de agora, um programa para inspirar e acelerar negócios e investimentos. Ou até mesmo iniciar um empreendimento. Dê o start e vamos juntos nesta parceria com líderes de empresas atuantes em diferentes áreas. A hora é de valorizar empresas e encorajar empreendedores e candidatos a empresários. Aqui tem conteúdo e comunicação para enfrentar e vencer o que vem pela frente. A Rádio Imembui apresenta Empreender com Sucesso, a plataforma de mídia e marketing para produtos e serviços, com a apresentação de Lisete Freilich, consultora em vendas e negócios em mídias digitais e de rádio. Olá, 19 horas e 7 minutos, quinta-feira, já estamos chegando no finalzinho da semana, uma semana muito produtiva, com muito conteúdo, com muito empreendedorismo, Semana da Mulher, série especial, né? Como eu falo todos os dias aqui, estamos maratonando. Aquela série que você gosta, que você assiste lá no Netflix ou em outros aplicativos e que você se encanta e quer assistir todos os dias. Então, vem com a gente para você assistir mais uma série das nossas empreendedoras empoderadas. Já estamos ao vivo no Facebook da Rádio Membuí, daqui a pouquinho Lisete Freilich, Empreender com Sucesso, e YouTube, amanhã também nas demais plataformas, o Instagram, os registros, TikTok, o Kawaii, em todas as nossas plataformas a gente está registrando tudo o que acontece por aqui para você que está em casa, né, também nos acompanhar. Também estamos pelas ondas do rádio para mais de 70 municípios. Você que é de fora, né, de outra cidade, também pode nos acompanhar pelo seu radinho, enfim, pela página da Rádio Membuí, imembui.com.br. E lembrando sempre que quanto mais você compartilhar, mais pessoas vão poder se inspirar, mais mulheres vão se inspirar. E, quiçá, também homens, né? Porque muitas vezes tem ideias fantásticas que servem não só para as mulheres, mas também para os homens, para os jovens, para os estudantes, né? Então, vem com a gente, aproveita, pega aquele insight, né, na noite de hoje, para você acordar amanhã, sexta-feira, com aquela inspiração e tirar aquele sonho guardadinho que você talvez não teve coragem ainda de implementar. Esse é o momento, né? Então, eu quero pedir para que vocês nos acompanhem, porque hoje nós vamos aqui, então, com essas mulheres maravilhosas, compartilhar conhecimento, a trajetória de vida delas, né? Os desafios que elas enfrentam no dia a dia e também as vitórias, né? Porque tem de tudo um pouco, né? Porque a gente está também, para sentir o gostinho da vitória, às vezes é preciso um desafio. E eu só quero lembrar, então, que nós estamos iniciando para Teams Tinta, a nossa parceira aí de todos os dias, Pensou Tinta, Pensou Teams, Construtora Jobim, Decora Casa e Afeto, Universidade Franciscana, Ângelos Oeste, Pampeiro Volkswagen, que neste momento está lá fazendo o lançamento do novo Nivus. E o nosso diretor Alcides Henrique Zapp já está lá também acompanhando o lançamento. Um abraço aí para o empresário Eduardo Biac, nosso parceiro aqui no Empreender, para sua esposa Débora, né? O seu filho Pedro, também o seu Cláudio Emanuele, a Regina e todo o time lá da Pampeiro. Agrocomercial Canabarro, Colégio Fátima, que depois das 8 horas vamos ter aí o pessoal para falar um pouco das perspectivas de 2023, no novo ensino médio, no berçário e tudo que tem lá no Colégio Fátima. Também Purifique Santa Maria, tem em Camobi e aqui no centro, na Floriano. Brita Pinhal, completando 50 anos de história, você vai conhecer esse ano, desde a fundação com seu Baldur até os dias de hoje, a Brita Pinhal. Cislimpa Sistemas de Limpeza, Nossas Raízes, aliás, hoje seria dia de Nossas Raízes, mas como a gente está maratonando, né? O pessoal aí do Nossas Raízes nos cedeu o espaço, mas na semana que vem a gente retorna trazendo aquelas histórias incríveis de personagens que talvez você não
conheça, de escritos, de manuscritos que você talvez não tenha visto e compartilhando sempre temas muito atuais com você. E também a Get Commerce, da nossa parceira Joseli de Lázari, a Versa Decorações e a Saúde Protege, que também ontem cedeu aí o espaço para a gente, porque ontem era dia de Saúde Protege. Mas os nossos parceiros são incríveis, então eles estão sempre nos apoiando nos nossos eventos, ainda mais num evento tão importante como a mulher. Aliás, não é só o Dia da Mulher, né? Deveria ser todos os dias. Eu quero começar, então, dando as boas-vindas para as nossas convidadas de hoje, e elas que têm uma trajetória de vida, cada uma diferenciada, né, num segmento, mas que tem toda essa trajetória bacana para contar para a gente. E que muitas vezes, mesmo a gente morando em Santa Maria, a gente não conhece, né? Então, hoje nós vamos conhecer um pouco né, dessas pessoas que a gente vê circulando às vezes na rua, mas não sabe que são empreendedoras, né? Então, hoje nós vamos conhecer duas delas. E eu quero começar dando as boas-vindas, então, para as nossas convidadas. Quero começar falando de um projeto, uma escolinha, uma escola infantil, lápis de cor, que tem um trabalho muito bacana com a Luciana de Menezes Coelho. E a Luciana vai contar para vocês um pouquinho desse currículo dela, da onde surgiu essa ideia, né? Boa noite, Luciana, bem-vinda. Boa noite a todos, obrigada. Então, né, o sonho de ter uma escola de educação infantil vem de muito tempo, vem de muitos anos. Eu nem morava em Santa Maria, né, que eu sou de Porto Alegre, então o sonho já começou lá. Olha! Porém, durante a minha trajetória, eu acabei mudando um pouco, fui para a área da psicologia, então eu sou formada em psicologia, né, e sou pós-graduada em educação, em psicopedagogia e em educação infantil também.
Sério? Sério. Então, na época que eu me formei em jornalismo, eu era professora de inglês, imagine lá. Já trabalhava com público e tudo mais, por isso acabei não investindo nessa carreira na época. Com o passar dos anos foram surgindo algumas oportunidades e eu trabalhava muito com assessoria de imprensa, principalmente no meio cultural, porque eu tenho muitos amigos músicos, artistas, acabava fazendo aquele famoso bico, né? Aham. Então, levava as duas coisas ali. Ah, Nos últimos anos, eu entrei num mundo totalmente diferente do jornalismo, que foi o mundo do Customer Success, por causa do inglês. E foi super atípico, assim, justamente consegui esse emprego numa empresa nos Estados Unidos por falar inglês muito bem e por ter experiência de vida trabalhando com pessoas. E aí comecei a aprender sobre suporte, sobre experiência do cliente, jornada do cliente, isso ainda lá em 2018, quando não era um assunto muito conhecido, né? A gente só ouvia falar que se tu ligasse para um 0800 era para se incomodar. É verdade. Então, houve essa mudança, né, nesse cenário do atendimento ao cliente para um sucesso, uma excelência do cliente e a experiência que ele tem. Eu peguei isso, aliado a todo aquele conhecimento que eu já tinha lá do jornalismo, de assessoria de imprensa, de como fazer as pessoas, no caso os artistas que eu tive a chance de trabalhar, aparecerem bem, e comecei a investir num novo estudo, né? Até porque faz muito tempo que eu me formei, naquela época a gente não tinha todas essas redes sociais. Comecei a investir, estudar marketing novamente e entrar nesse mundo, né? Hoje eu trabalho junto com uma amiga minha em colaboração, ela tem a empresa dela, que é a Camila Forgiarini, da Massanilha. A gente trabalha juntas, assim, com vários clientes. E eu tenho alguns outros clientes que são só meus, porque eu atendo alguns clientes dos Estados Unidos. Trabalho principalmente lá com o pessoal no agronegócio, fazendo toda a estratégia, assim, né? Planejamento desde a gente pega o produto ou o serviço que eles querem lançar, faz toda a estratégia de marketing, usando as técnicas de marketing criativo, que é o que eu gosto de trabalhar, e faz toda essa jornada do cliente até o ponto final, depois do cliente comprar o serviço ou o produto, né? Levando em consideração todos esses aspectos, desde lá do comecinho do funil de marketing nas vendas até o final da jornada do cliente lá no onboarding, quando o cliente está se acostumando com o produto, com a empresa e como tudo funciona. Que legal. Tu ficou quanto tempo lá nos Estados Unidos? Olha, esses últimos empregos que eu tive nos Estados Unidos, eles foram todos remotos, Lisete, se tu me acredita. E como isso está acontecendo hoje, Sim. né? Principalmente, obviamente, né, como todos sabem, pós-pandemia, o trabalho remoto virou uma realidade. Então, claro que tu precisa ser super organizado para que isso consiga sair bem. De horários, tem uma série de coisas, né? Exato. Eu tenho clientes na costa oeste dos Estados Unidos que eles têm um horário 4 ou 5 horas a menos que o nosso, então às vezes eu tenho que ir em reunião até muito tarde porque eu, né, tenho que entrar no horário comercial deles. Aí é para nós é 9 da noite, lá é 4 da tarde. E assim a gente vai. Mas com essas últimas empresas que eu trabalhei, todas foram oportunidades remotas. Inclusive, quando eu comecei numa, eu não estava nem no Brasil, eu estava na Europa. E comecei a trabalhar nessa primeira empresa de Customer Success de lá. E depois vim para o Brasil. Eles descobriram, hein? Indicação. A gente acha, assim, que muitas vezes não é bom falar muito quem a gente é nas redes e aquela coisa toda, né? As pessoas têm algumas crendices com isso, mas eu sempre fui, assim, sempre tive muitos amigos e sempre fui de falar muito nas redes e fazer vídeos e expor minhas habilidades, digamos. E aí uma amiga minha um dia viu eu falando, eu não lembro na verdade o que ela viu eu falando, conversou com uma outra amiga dela que estava procurando alguém, fosse uma pessoa que tivesse experiência em trabalho com
essa empresa. E assim foi, assim, a maneira mais orgânica possível. Eu não estava nem procurando uma oportunidade nessa área. E aprendi muito, assim, foi um trabalho que foi uma faculdade, sabe? Uma experiência incrível de aprender com pessoas muito boas, assim, na área. E também trabalhando com empresas muito. A empresa que eu trabalhava, ela prestava serviços para o Google, para o Facebook, para a Khan Academy. Então eu acabei trabalhando para empresas muito grandes, assim, em alguns projetos e aprendendo muito sobre vários métodos, né, de várias empresas, que é bem legal. Que bela experiência, hein? Eu fiquei encantada, né? A gente sabe, né, que essa é uma realidade, o trabalho remoto hoje, mas eu ainda, assim, parece que ainda não é uma realidade tão comum trabalhar para um outro país remotamente, principalmente, né? Porque, claro, tu tem que dominar a língua, tudo. Eu acho que isso é extremamente importante, mas parece que ainda o remoto nosso ainda é muito Brasil, assim, né? E a gente não... Eu até não conhecia alguém pessoalmente que já estava fazendo um trabalho assim, que eu acho muito legal. Mas sabe que eu vou contar para vocês, assim, que... E também para os nossos ouvintes que têm esse desejo de trabalhar, assim, que é uma coisa super possível. O meu marido, ele até recentemente trabalhava para uma empresa da Argentina e agora está trabalhando para uma empresa que é na Suíça. Então, é uma coisa muito... É uma realidade muito nossa. Basta saber procurar, claro, né? É sempre bom, assim, tu ter alguém para te dar as dicas de onde procurar, que recrutadores procurar, como ter lá o teu perfil no LinkedIn arrumadinho, né, com esse propósito. E, claro, tem que saber falar inglês bem, né? Não adianta aquela coisa do, eu me viro. Não, tem que saber. E o teu esposo é jornalista também? Não, ele é programador. Programador. Ele é programador. E programador também tem um mercado gigantesco, né? É incrível. Às vezes é um mercado assim que tá muito bom, né? Às vezes dá para escolher assim com quem quer trabalhar. Pelo que a gente vê com os nossos amigos também que são programadores, né? E eu tenho visto também muitas mulheres programadoras, o que é uma coisa muito legal. Porque é uma área bem masculina, mas agora a gente tem visto muitas mulheres que começaram com programação e porque já tinham assim outras habilidades, principalmente por falar em outras línguas, né? E aí vem essas oportunidades nas empresas estrangeiras e estão aí estudando essas linguagens para conseguir esses trabalhos remotos, né? E para nós morando no Brasil acaba sendo um investimento de carreira muito bom, né? Porque ou tu vai receber em dólar, vai receber em euro. E a gente sabe como é que é na hora da conversão, né? Coisa boa. E é super interessante. E tu não pretende voltar a dar aula de inglês? Não. Hoje em dia não pretendo dar aula de inglês. Mas eu gosto muito de dar aula, né? Então eu tenho criado muito conteúdo assim nas minhas redes com o intuito de ensinar sobre marketing criativo. Então, não almejo, assim, ser como a gente vê, assim, esses grandes players, né, do marketing. Não é alguma coisa que eu acho que me caiba. Mas como eu gosto muito de dar aula e eu gosto muito de ajudar as pessoas, eu acho legal criar esse conteúdo e compartilhar com as pessoas e ajudar, assim. Eu gosto muito de trocar ideia com o pessoal pelo Instagram, até pelo WhatsApp, tem meu número lá para quem quiser entrar em contato. Então, eu acho bem legal essa troca. Vou ir para essa área, assim, do marketing, vou direcionar lá. Mas não tenho, assim, aspirações de voltar da aula de inglês. Que legal. Luciana, a tua escola, ela é de ensino infantil. Qual as idades das crianças? Então, eu atendo crianças de 4 meses a 6 anos incompleto. Atendo a faixa etária creche, né? Criança de berçário maternal, e a faixa etária pré, né? Que é a pré-escola antes do 1º ano. Então, antes que a criança vá para uma escola regular, né? Com o 1º ano.
Hoje o meu público, assim, das crianças, elas são acima de 1 ano. Eu não tenho nenhum bebezinho, mas eu já atendi bebês de 26 dias. Olha! Porque justamente por as mães empreendedoras, né? E que muitas vezes não têm esse tempo todo de licença maternidade e precisam voltar, né? Precisam retornar para o seu mercado de trabalho. Acontece bastante. Eu fui uma dessas mães, né? Quando eu estava clinicando, então eu estava com o meu consultório e nasceu o meu terceiro filho. E com 15 dias eu voltei a atender, né? Eu não podia deixar de atender. Então atendia, mas em alguns momentos específicos, né? E aí então eu marcava a hora, deixava ele com alguém para poder fazer esse atendimento. E assim acontece também na escola. Então tem quem procure antes, sim, né? Mas não é o comum, né? O comum é que a criança chegue a partir dos 4 meses. Mas é importante para quem está em casa nos acompanhando, a gente vê muita polêmica, até principalmente à tarde no jornalismo aqui com o André Campos, com o Renato Oliveira, com o Carlinhos Nunes, no Tá Na Hora. Muita gente que procura creche, né, gente? Então tem uma oportunidade aí, né, de creche, de escola, né, de ensino infantil, os pequenos, a mulher às vezes que quer trabalhar e não tem aonde deixar o filho, e a importância também para a gente, como mãe, eu já sou avó, né? Mas como mãe também é a segurança de tu deixar o teu filho numa escola séria, numa escola onde tu conheça a pessoa, que a pessoa tenha uma formação adequada, que quem trabalha, quem vai cuidar o nosso filho, porque o filho é o nosso bem mais precioso, né? Então, o que a gente espera? Colocar numa escola que é como se ele estivesse em casa, né? Então, eu quero deixar aqui uma dica para as mães que ligam falando que não tem vagas em creches. Vai lá, negocia com a Luciana, vê que forma você pode fazer para poder deixar o seu filho. Não sei se ainda tem vaga, mas eu vejo muita gente falando, até porque o município também está criando mais creches, enfim, mas ainda não tem o suficiente, né? Não supre, exatamente. Isso é uma realidade não só de Santa Maria, é uma realidade de vários municípios, né? Então, nós estávamos, o ano passado, o município estava com uma defasagem de vagas de quase 2.000 crianças, né? Fora da escola, numa fila de espera, né? Então, com isso também o município faz parcerias com as privadas. Que bom. Né? O município compra vagas nas privadas, né, para suprir, porque por mais que se criem novas escolas, por mais que se criem novos espaços, não vai dar conta de tudo. Porque estão sempre nascendo criança, né? Eu mesma tenho uma menina de 1 ano e 7 meses. Então, sério? Ai, que amor! Então, sempre, né, todo dia está nascendo bastante criança. É verdade. E isso que você falou é extremamente importante, né, dos pais, então, irem conhecer, conversar, negociar. Claro que nós temos tabelas, nós temos valores fixos, mas falando então um pouquinho de empreender, né? Porque eu tinha muita inadimplência, alguns anos atrás. Já fazem uns 3 anos que eu não tenho mais inadimplência. E como que eu consegui fazer isso? Negociando com cada família que vem. Então eu tenho o meu valor, né? Tenho o valor da escola, mas cada um que vem ali é uma pessoa diferente. Cada um tem uma necessidade diferente. Cada tem um tem atendimento personalizado. Exatamente, a sua realidade. Então com todos eles eu converso. Vai chegar na minha escola, ninguém tem o mesmo valor. Né? Tem N valores, porque cada um tem a sua realidade. E é o que eu sempre negocio, né, com os pais. Eu prefiro negociar um valor que fique bom, tanto para mim quanto para eles, do que eu taxar o meu valor e daqui a 2 meses eles tirarem a criança da escola por não conseguir pagar, ou simplesmente não me pagar e ficar devendo e ainda assim tirar a criança da escola. Né? Então, são 2 coisas que eu evito e que tem dado super certo. Né? E a questão da indicação é a melhor propaganda que tem. Todas as pessoas que chegam até a minha escola, eu sempre pergunto como que chegaram. É sempre por indicação. Alguém que falou, alguém que disse que teve a criança lá, ou alguém que mora ali perto e vê a escola. A minha
minha escola, eu costumo dizer que é um Big Brother, né? O meu pátio é um Big Brother. Que legal. Então, ele é cercado de prédios, todos os prédios com janelas para o meu pátio. Não tem, assim, dos lados é prédios também, então não tem como esconder qualquer coisa, né? Todo mundo enxerga tudo, então é bem fácil de ser visto, digamos assim. E o que é gratificante é que eu recebo muitas indicações de crianças que já foram, de pais que já foram ali da escola, de pais que são da escola, de pais que tiraram por algum motivo específico, sei lá, por mudança de local, mas indicam para outros pais também, e isso é maravilhoso, isso é muito bom. Com certeza, e como é importante isso, né? Eu sei, eu até brinco sempre, porque eu sou uma pessoa que indico Fátima até hoje, porque meus filhos nasceram dentro do Fátima, né? Então, até porque não conheço muito agora meus filhos já estão, a minha filha está com 41, meu filho com 32 e a minha neta com 14. Então, eles entraram no Fátima, saíram dali, fizeram vestibular, se formaram, fizeram mestrado, o Matheus fez o doutorado, dá aula na universidade, então, e a Ana Clara também, um período, ficou a minha neta aqui, depois foi embora de Santa Maria para São Gabriel. Então, a gente confia, porque tu sabe, né? Então, exatamente como a tua escola e com a tua formação, porque eu também sou psicopedagoga. Eu comecei na psicologia na época, mas aí eu me casei, fui morar em Bagé, não tinha, eu fui para pedagogia, depois eu fiz a pós em psicopedagogia, depois fui fazendo meus MBAs, enfim, outros cursos. Mas comecei nesse segmento e isso nos ajuda em tudo, né? Sempre para a vida. E importante, né, que esses pais tenham essa tranquilidade de ter um profissional que é qualificado, que conhece, que tem filhos, que já viveu essa situação, porque a gente sabe, né? Tu, Daniela, que tem uma bebê e fica pensando assim, eu tenho que deixar na escola, quem vai cuidar? Será que vão cuidar direito, né? Então, assim, ó, a Ana Clara, ela começou, acho que com 6 meses. E tranquila, sabe? E eu acho que as crianças, elas se socializam melhor, elas aprendem mais, sabe? Porque, como a minha filha Michele, era só ela, meus filhos têm 9 anos de diferença, então ela tinha coisas que ela era muito egoísta, assim, ela achava que tudo era para ela era e única neta, né? Mulher, os outros todos netos homens, então era princesa, né? Mas na escola que ela começou a aprender que ela tinha que dividir, que ela tinha que não precisava, que não era só ela, né? Então eu acho que isso é fundamental, por isso que eu quero dizer para você, pai, que está em casa, para você, mãe, vó, avô, tia, Dinda, né? Se você tem dúvida da escola onde seu filho está, ou se você ainda tem dúvida se deve levar ou não para empreender, para voltar para o mercado de trabalho, procura a Luciana na escola Lápis de Cor, conversa com ela, vê de que forma, né, ela pode acolher, né, porque a gente sabe que a importância do acolhimento é muito, e da humanização, principalmente pós-pandemia, né, para que as pessoas tenham aquela tranquilidade, né, de estar num lugar que o filho esteja seguro, né? Esteja seguro e que os pais possam confiar também, né? É o que eu sempre comento com os pais quando eles procuram para visitar, eu digo sempre, tragam a criança junto, porque a criança também tem que se sentir bem no local, né? Não basta os pais escolherem em questão de logística, né? De trajetória. Isso acontece muito. Ou em questão de valor, ou em questão de horário, que sim, acontece muito, né? E sim, a gente tem que pensar na criança, porque quem vai ficar lá, né, o dia todo, ou o turno todo, é a criança. Eu tenho crianças que chegam às 7 da manhã e saem às 7 da noite. Né? Então são 12 horas dentro da escola, 5 dias por semana. É muito tempo. Então, assim, essa criança, ela tem sim que conhecer esse espaço e, de certa forma, decidir. De certa forma, eles decidem. E como que eles decidem? Manifestando se querem ir
ou não. Não estou dizendo aquela criança que ainda está em fase de adaptação, que chora, porque por mais que ela chore quando conversa em casa com a criança, ou tu mostra, né, se é um bebê no caso, tu mostra a logo da escola, ou tu mostra uma foto da prof, a criança manifesta uma sensação de alegria, tu sabe que aquela criança está sendo bem acolhida e está se sentindo bem ali também. Então, o mais importante de tudo sempre é ter também essa visão da criança, de como a criança está se sentindo e não da necessidade dos pais, Mas simplesmente. eu vou dar um depoimento, eu como mãe, assim. Eu acho que nós, mães, que damos a insegurança para as crianças. Porque eu me lembro exatamente que quando eu levava o Matheus, eu ficava angustiada e já tinha vontade de chorar. E aí ele começava a chorar. Mas quando a minha empregada ia, minha babá, ele entrava tranquilo e feliz. E ela dizia, a senhora não vai mais, quem vai levar sou eu. Chegava lá e feliz da vida e amava, né, tranquilo. Mas é a gente que passa para a criança a insegurança, nos né? primeiros dias chorava, deixava a Lara e voltava pro carro assim, transtornada, né? Meu marido ria da minha cara. Agora, ela nem dá tchau pra mim mais, porque ela é apaixonada pelas profs, né? E em casa, quando a gente fala o nome da escola, ela dança feliz, porque ama a escolinha. Então, assim, a gente fica, tem dias assim, no meio do dia eu olho pro meu marido, porque home office, né, a gente faz, e eu digo pra ele, ai, que saudade da Lara. Mas a gente sabe que ela tá super bem cuidada, então é isso, bem isso que tu falou, Luciana, sabe? Ter a certeza que a criança tá num ambiente Se sentindo bem, se sentindo à bem, vontade. né? Se ela... Exato. E isso é um fato, né? A adaptação, quando os pais perguntam, eu sempre digo assim, a adaptação não é da criança. A adaptação é dos pais. Exatamente. Então, nós temos que adaptar os pais, né? Porque a criança, ela é extremamente maleável e qualquer coisa distrai a criança. Qualquer coisa, né? Tu diz, Exatamente. ai, vem ver o gatinho, vem ver não sei o quê. E tudo distrai. Em algum momento, os pais não. Né? Os pais já vêm com toda uma carga, com toda assim, expectativa. Né? Um conceito, né? Então a gente ainda tem muito enraizado a questão creche, né? De creche do tempo antigo, que era depósito de criança. Então isso ainda faz parte da nossa cultura. E que nós não somos mais creche, nós somos escola de educação infantil. Dentro da escola nós temos a modalidade creche, né? Que atende então as crianças mais novas. Mas isso assim é uma questão da gente ir mostrando aos pouquinhos também para os pais, né? Mostrando que sim, é possível ter essa segurança. Bom, como a gente não fez intervalo aqui, eu quero lembrar que nós estamos aqui para Tins Tinta, Construtora Jobim, Decora Casa e Afeto, Universidade Franciscana, Ângelos Oeste, Pampeiro Volkswagen, Agrocomercial Canabarro, Colégio Fátima, Purifique Santa Maria, Brita Pinhal, Cis Limpa, Nossas Raízes, Versa Decorações, Get Commerce e Saúde Protege. Eu quero perguntar para a Daniela, e esse teu mercado agora aqui em Santa Maria deve estar em ascensão também, né? Sim, com certeza, tá. Principalmente com essa iniciativa, né, da Prefeitura do Distrito Criativo, né, que está sendo encabeçado pelo nosso vice-prefeito. Assim, eu vejo muita gente falando nisso, né, em criatividade, economia criativa, né. Inclusive, até um assunto que eu queria trazer aqui hoje é o Dia Mundial da Criatividade, que é uma iniciativa da ONU, que acontece sempre em abril, e esse ano vai acontecer aqui em Santa Maria. Nossa, não é dia 2 ou 3? Dia 20, 21 e 22 de abril. Eu sei que alguém me falou, mas eu não gravei. 20, 21 e 22 de abril vai acontecer aqui em Santa Maria. Em breve a programação vai ser liberada, pois as inscrições para anfitriões, patrocinadores e inspiradores ainda estão abertas até o dia 12. Então, elas foram prorrogadas, na verdade, porque elas seriam até o começo da semana passada, mas foram prorrogadas. Aqui na nossa cidade a gente tem uma líder, que é a Fabiane Weiler. Ela é doutora em economia criativa e ela resolveu encabeçar esse projeto assim, e se inscreveu com a ONU para ser a líder e trazer essa data, né, importante para a criatividade no mundo inteiro aqui para nossa cidade.
o projeto ele acontece concomitantemente em várias cidades do mundo, né? Vai acontecer em São Paulo, em Nova York, em Sydney, na Austrália, em Lisboa. Ah, então eu acho que foi ela que me mandou o material, deve ter. Claro. Mas é que quando eu recebo tanto material e os últimos dias eu não pude olhar assim com muita atenção. Eu vi realmente que ela tinha me mandado um material. E aí vão acontecer várias oficinas, né, falando de criatividade. Eu mesma já me inscrevi para 3 oficinas. Eu espero que a Fábio veja minha inscrição com muito carinho e deixe eu fazer as 3. Ah, que joia! Porque é o que a gente estava falando, né? Eu adoro ser professora. Não tenho mais aspiração de ser professora de inglês, mas eu quero continuar ensinando o que eu sei. E eu sou uma pessoa que acredita sempre em estar aprendendo continuamente, né? Nunca vou saber tudo, mas o pouco que eu sei eu já gosto de repassar. Então, esse Dia Mundial da Criatividade em Santa Maria, para mim, veio assim como um presente. E conhecer a Fábio também veio como um presente por me inserir nessa perspectiva de fomentar a criatividade na nossa cidade, né? De ajudar as pessoas a tirarem do papel as suas ideias, porque muitas vezes a mente criativa, ela tem dificuldade de organização, dificuldade de planejamento e sofre um pouco de preconceito assim na família, né? Quando tu quer ser artista, quando tu quer ser até jornalista hoje em dia, né? Ah, tu não vai sobreviver. Não vai sobreviver, não vai pagar as contas. Então, é bom, assim, a gente tratar desse assunto como, sim, é possível ser criativo e gerar economia, né? Aqui na nossa cidade, principalmente, que é um berço, né, de pensadores, principalmente por termos a UFSM, a UFN. Então, eu acho que tá as nossas incubadoras todas. As nossas incubadoras, exatamente. Tá mais do que na hora da gente deixar, assim, certas mentalidades retrógradas que a gente vê, por vezes, aqui em Santa Maria e acreditar em pessoas que são visionárias, né? Nós temos, assim, pessoas em vários setores aqui em Santa Maria que fazem, assim, o seu negócio de maneira... de forma que eles gostariam que a nossa cidade fosse vista, né? A gente entra em certos empreendimentos aqui em Santa Maria e pensa, meu Deus, eu não tô nem na mesma cidade mais. Porque a pessoa tem a mente criativa e já vê Santa Maria além do tempo que a gente está, né? Então, eu acho que essa iniciativa de termos aqui o Dia Mundial da Criatividade nesses 3 dias e juntarmos todas essas pessoas pode ser mais do que benéfico, né, para toda essa ideia que está rolando agora aqui. Eu digo sempre que o empreender tem sempre algo que inspira as pessoas. A Fabiane, quando ela começou, ela era professora, tudo, né, a trajetória dela, e ela queria empreender. Aí ela me mandou uma mensagem e pediu, nós podemos fazer algumas reuniões à mesma distância, né? Ela fazia as chamadas e me perguntava, Lisete, eu estou pensando isso, eu estou pensando aquilo, e o que tu acha? E ela foi indo, foi evoluindo, e hoje eu acompanho o trabalho dela, mas esse último material que ela me mandou, nesses poucos dias que eu estava envolvida, eu não cheguei a ver, né? Que bacana que ela chegou onde chegou, né? E eu me lembro exatamente, assim, ela tinha muitas dúvidas, ela me perguntava, pois é, mas eu só dei aula e agora eu quero empreender, como é que eu faço, né? Então, tu vê, né? Que show! É muito legal. E é desafiador empreender, né? Eu acho que em qualquer área, assim, quando a gente pensa que não tem que aplicar só aquele conhecimento técnico que a gente teve na academia, mas aí a gente tem que ir atrás de aprender gestão, aprender um mínimo de contabilidade, né? E eu posso falar isso com propriedade, porque até golpe de contador já levei. Mas, então, assim, a gente tem que aprender, assim, o mínimo, né? Do mínimo de todas as áreas para empreender. Então, é muito desafiador tu chegar ali e pensar, não, eu tenho conhecimento para fazer isso. Mas aí, na hora do vamos ver, não é todo conhecimento que tu precisa, Exatamente. Né? Toda aquela burocracia governamental para abrir uma empresa, né? Os passos que tu precisa, porque não é somente criar um CNPJ do nada, e todos os alvarás e impostos que tu tem que pagar, etc, etc.
é bem desafiador. Então tem que gerenciar tudo isso, mas gerenciar o teu próprio conteúdo, que no caso da Luciana é o dia a dia na escola. No meu caso para algum cliente vai ser ter uma ideia de estratégia, com outro vai ser criar uma organização, ou para mim mesmo, né, para o meu negócio próprio de criação de conteúdo, eu fazer tudo, a minha organização e a minha estratégia. Mas a gente tem que pensar macro, né? Tu tem um perfil para fazer também teus cursos na área digital, né? Ministrar cursos, né? É uma boa ideia. Porque tem muito mercado para isso hoje. Como tem gente falando e divulgando cursos à distância, né? Sim. E esse teu segmento é um segmento que precisa muito, né? Uma coisa que eu gosto muito de falar, assim, ensinar o empreendedor que não tem tanta verba para investir numa agência, como ensinar ele a se organizar criativamente, né, para criar o seu próprio conteúdo. Porque não é todo mundo que está começando que vai ter ali R$1.500 para gastar por mês numa agência que faça absolutamente tudo para ti, né? Não. Desde responder o cliente, postar, fazer o card, todas aquelas coisas. Então, eu gosto muito de conversar com essas pessoas e mostrar que sim, existe um caminho que tu possa fazer, e claro que não vai ser fácil e não vai ser feito da noite para o dia, mas tem como se organizar, tem como se planejar e fazer tu mesmo a tua própria rede social com qualidade, né, com conteúdo de valor, e engajando no teu cliente ideal. Basta também tu seguir os perfis corretos, claro, né? E tem sim, tudo isso, né? Tem muita gente que ensina conteúdo muito bom, né? Não dá para acreditar, assim, naquele que fez 1 milhão... Aquele milagroso. Né? Abri o meu curso segunda-feira de manhã e fiz 6 em 7. Não, que não exista. Mas geralmente essa pessoa, ela já deu com os burros na água algumas vezes antes de fazer aquele milhão. Já gastou um dinheirão. Eu vou dizer pra vocês que eu já assisti vários cursos, assim, não matriculada, porque normalmente a gente ganha, né? Então... mas eu também fiz um dia inteiro com o Pedro Quintanilha, né? Que ele divulgava lá horrores, a recorrência, né? Enfim, aquela coisa. Mas para o nosso tipo de trabalho, talvez num mercado maior, São Paulo, Rio, outros locais, tenha isso. Mas para nós aqui, na nossa realidade, ainda não tem uma realidade dessa. Tu vai faturar 1 milhão em uma semana, tu vai faturar mais tanto em tanto tempo. As coisas não funcionam exatamente assim, né? Se tu focar aqui em cidade, região e até mesmo em estado, é difícil. Agora, se abrir um pouco mais assim a nível país, talvez... Mas mesmo assim, eu vejo assim por alguns conhecidos que investiram em cursos como do Érico Rocha, né, que é o Fórmula de Lançamento. Eu também já assisti muita coisa do Érico. E ele traz coisas assim geniais, né? Mas aí tem essa questão do fazer 6 em 7. Nossa, eu já vi gente gastar 200 mil para fazer 1 milhão. E quem é que tem 200 mil para investir assim, né, da noite pro dia? Não é... A Camila Farani também, eu já assisti. Já assisti vários. Mas a gente sabe que na nossa realidade, o investimento, ele não é um investimento para qualquer um, né? Porque são investimentos caros. Tu vai contratar um gestor de tráfego pago. Ele vai gastar uns R$1.500, R$2.000 por mês, mais o valor do anúncio. Imagina. Né? Se tu vai correr o anúncio para o Brasil inteiro, aí tu vai gastar mais R$1.000. E aí... E quem está começando, a gente tem que ser bem sincero, né? Do jeito que as coisas são no Brasil, quem está começando não tem, vou pegar R$5.000 do nada e investir só em anúncio ou em alguma coisa para ver se dar certo, né? As pessoas, elas têm... Aqui nós temos um perfil mais conservador, né? Assim, com mídias. Então, é difícil a pessoa chegar nesse patamar sem ter feito alguns testes antes, né? Mas nada que não seja impossível de começar com um pouquinho, né? Verdade. A gente começa um pouquinho, faz um pouco mais, aí quem sabe aumenta na segunda vez aquele anúncio, em vez de gastar R$30, já gasta uns 50, depois já
vai ganhar mais um pouquinho. E, né, a gente tem que saber dosar ali. Perfeito. 19h54, já estamos no finzinho, como passou rápido. Passou muito rápido. Ah, nossa. Daniela, já deixa para o pessoal o teu contato para que as pessoas que queiram te contratar para fazer algum trabalho ou até para te seguir as tuas redes sociais também, deixa aí para o pessoal. Tá bom, no Instagram todo mundo pode me achar, Daniela Pozobons, @Daniela Pozobons, ou pelo nome Daniela Pozobon, vai me achar por lá também. E o meu e-mail é contato @dani, com 2 N's, pozo, com 2 Z's.com. E aí eu respondo por e-mail. Lá no Instagram tem um link que vai direto para o meu WhatsApp, para quem quiser conversar mais. Vou te seguir, confesso que eu vou seguir, porque eu quero dar uma olhada aí no teu legal, material. Lisete. Muito obrigada, viu, pelo convite. Uma honra estar aqui. Eu que fico feliz. Também quero pedir para a Daniela, né? Ela que, aliás, a Luciana, né? Porque já falei a Daniela, a Luciana, né? De Menezes Coelho, ela que tem a escolinha Lápis de Cor, desce os seus contatos, né? Para que as pessoas também possam conhecer um pouco do teu trabalho. Eu vi que tu tem uma bagagem muito boa para compartilhar também com as pessoas, né? Eu acho que isso é muito importante. Sim, sim. Então, assim, o contato mais certo, né, que é mais rápido até mesmo para mim responder, até porque são N coisas, né, que eu estou fazendo no dia a dia, então o que eu tenho na minha mão sempre é o WhatsApp. Perfeito. Né? Então, o WhatsApp me chamando por ali é bem rapidinho e fica mais certo, né? Então, é 55991345920. Né? E daí tem as redes sociais também, né, da Escola Lápis de Cor. Né, pode encontrar tanto no Face quanto no Insta, né, por Escola Lápis de Cor, pré-escola. Perfeito. Eu quero agradecer a vocês, né? E vou deixar aqui uma lembrancinha para quando vocês estiverem um pouco baixo astral, porque a gente tem às vezes um dia, né? Verdade. Vocês olhem o quanto vocês são empoderadas. Aí vocês coloquem lá num lugar que vocês querem para lembrar o quanto vocês são empoderadas. E quero agradecer por terem vindo, por terem compartilhado a história de vocês com os nossos ouvintes. Tenho certeza que muita gente se inspirou e que vai conseguir refletir também e vai procurar vocês. Eu acho que isso é fundamental. Então, gratidão às duas. Que a gente possa se reencontrar, né? E compartilhar mais experiências, né? E eu quero lembrar, gente, quem está nos acompanhando, compartilhe essa live. Vou desligar a live, porque a gente vai ter uma outra entrevista agora com o Colégio Fátima. Mas você compartilhe, porque quanto mais pessoas tiverem acesso, mais pessoas vão ficar sabendo das informações que a gente passou hoje, do empoderamento, dessas mulheres maravilhosas que constroem histórias. E vem aqui para compartilhar com você que está em casa. Então, segue compartilhando. Tá na Imembuí? Então aumenta o volume, que a Imembuí